Sejam bem-vindos aqui ao Campo Experimental. Muito obrigado por virem. A gente faz esses trabalhos para apresentar resultados para vocês, para a gente estar utilizando na prática, tá? Então sejam bem-vindos. Meu nome é Felipe, eu sou engenheiro agrônomo. Eu vou apresentar para vocês resultados sobre o sistema radicular. Então, para ficar de uma forma mais dinâmica, eu vou falar e depois a gente passa esses negócios. Então é o seguinte: o sistema radicular do café, ele é estudado desde 1933, tá? Lá no Quênia, na África. Depois tiveram estudos na década de 50, 60 no Brasil, pelo pessoal do Instituto Agronômico. Depois estudos mais recentes na década de 80 e 90. Depois poucos trabalhos sobre o sistema radicular. Naquela época, as práticas culturais que nós fazíamos eram completamente diferentes das práticas culturais atuais, concorda? O que aconteceu? Houve uma revolução nos espaçamentos, eles ficaram mais adensados, com 5.000 plantas por hectare, chamados de renque mecanizado. Isso aumentou demais a produtividade nacional. Foi o grande salto no início do século passado. No final do século passado, houve o advento da irrigação. E a irrigação também foi um mecanismo de aumentar muito a produtividade. Cerrado sem irrigação não teria produtividades tão elevadas. A produtividade só não é mais elevada porque nós cometemos erros no nosso manejo. Mas essas condições propiciaram um grande arranque brasileiro nas produtividades. E um outro ponto é a intensificação da mecanização. Nos últimos 20 anos nós utilizamos cada vez mais as máquinas, as operações todas mecanizadas, o que é ótimo, reduz custos, nós somos super favoráveis a isso. Porém, há algumas implicações negativas, como a compactação dos solos, tá? Então os solos de café, as plantas, as raízes delas podem chegar até 2,5 metros, 3 metros, dependendo do tipo de solo. Mas que raiz que é essa? Você tem a raiz primária, que é a pseudo-pivotante, que vai até 50 centímetros de profundidade, 45, 50, não mais do que isso, porque ela é geneticamente uma pseudo-pivotante, ela não vai se afundar. Você tem as secundárias, com um diâmetro superior a 3 milímetros, e depois você tem as radicelas, que são ramificadas. As radicelas são as responsáveis pela absorção de água e nutrientes. As secundárias e pivotantes, meramente sustentação das plantas, tá? Então, quando você não tem um solo devidamente preparado, um suco profundo, a pivotante desenvolve menos ainda, as radicelas também, e aí a planta tomba, a planta fica ruim, a planta não avança. E as radicelas, se você não tiver um preparo adequado do solo, fazer uma calagem adequada, buscando elevar o V a 70%, 70%, o solo fica ácido, as radicelas se resvalam nesses solos ácidos e falam, aqui não dá pra mim, não tem expansão. Então o sistema radicular, estudado desde há 90 anos atrás, mostra o quê? Que a distribuição das raízes, as raízes absorventes são as radicelas, 90% estão no máximo 30 centímetros de profundidade e vão até 90 centímetros de distância do tronco, tá bom? Aí o que a gente fez? 2018 nós falamos, nós precisamos estudar o sistema radicular em lavouras intensamente mecanizadas. E aí fizemos a abertura de trincheiras nessa lavoura de cá, e comparando a Cauã, Catuai Vermelho e o Apoatã. Catuai Vermelho, amplamente plantado no Brasil, 85% do Parque Cafeiro. A Cauã é uma cultivar muito interessante porque ela tem uma tolerância seca muito acentuada. E o Apoatã é um robusta. Então só para comparar os sistemas radiculares, tá? Aqui essas revisões que eu fui mostrando para vocês, né? Tem que tirar esses slides nas próximas aqui. Aqui algumas fotos das raízes. Então, ó, se o solo não estiver devidamente preparado e for plantado afogando as mudas, você tem o acontecimento do peão torto. O peão torto dá prejuízos enormes para as lavouras. Aqui o sistema radicular de mudas de café cultivadas em tubetes, em sacolas, em TNT, e sofre várias alterações. Veja só, uma lavoura de 1 ano e meio, quando a gente arrancou as plantas, como é diferente o sistema radicular de mudas de sacolinha, mudas de tubete, mudas de TNT, tá? Então, várias práticas interferem. Aqui, por exemplo, veja o sistema radicular direcionado para a direita. Isso aqui acontece quando você faz o gotejo enterrado. O gotejo enterrado se projeta para onde está saindo água. A raiz gosta de água, vai atrás dele. Isso pode fazer implicações negativas. Então, no experimento, nós abrimos trincheiras perpendiculares, veja só, e trincheiras paralelas, tá? Aqui as trincheiras, aqui nós lavamos as raízes, aqui são as raízes sendo removidas de 30 em 30 centímetros, tá? Ó, as radicelas bem evidentes, tá bom? Aqui um pedaço da raiz, foram até 1,5 metro de profundidade e 1,5 metro de largura. Então são 15 vezes 15, dá 300 amostras de raízes como essa para cada cultivar de café. Aqui a Fernanda, cadê ela? Estava aqui lavando as raízes de café. E aqui a trincheira. Então o que a gente conseguiu obter com esses dados? A distribuição de 30 em 30 centímetros, aonde estavam as radicelas. E nós verificamos o quê? Que as raízes do café, elas vão até 80, 90 centímetros de distância do tronco.
não avançam mais, mesmo você fazendo calagem e tudo mais. Por quê? Compactação dos solos. Vocês vão ver ali, não sei se vocês já estavam lá naquela palestra do Lucas, uma lavoura recém-plantada. Vai lá depois, note que em volta dos pés de café, foi plantado agora, tem 2 meses, a terra está fofa, mas depois da abertura do suco já está um tijolo. Então aquela compactação, se não for devidamente escarificada, o que acontece? A planta cresce, a projeção da copa vai interferir nas adubações. Aquele lugar que está compactado, amanhã, daqui 2 anos, é onde você vai jogar o adubo. Então se você não escarificar agora a lavoura, aos 6 meses e a 1 ano e meio, você vai ter esse problema. Como é que você vai escarificar embaixo da saia do café agora com planta adulta? Não tem como. Como é que você vai enfiar uma máquina lá embaixo para arrancar? Não temos disponível, podemos inventar, projetar, né? Mas essas práticas de escarificação devem ser feitas desde quando ela tem 6 meses de idade. Aqui nós arrancamos as plantas para medir a matéria seca. Olha que interessante, tá vendo? A matéria seca das plantas aqui. Aqui medindo a compactação com esse equipamento bem rudimentar, lá do professor Alberto. E aqui as raízes, ó, radicelas de café. Catuai vermelho 550, Acauã novo 750, tem mais radicelas, tá vendo? O Apuatã 900. Então no total o sistema radicular do Catuai é realmente menor que o do Acauã. Por isso é uma das vantagens dele ser tolerante mais à seca. Veja, ó, 90 anos de estudo, agora 2018 a mesma coisa. Sistema radicular da primária vai até 30 centímetros de profundidade, deu até uma reduzida, olha só, a da primária. Acauã novo, o Apuatã a gente nem fala porque é robusta, né? As secundárias, ó, até 20 centímetros, aqui até 30 centímetros de profundidade. Então o nosso sistema radicular, ele é restrito à superfície do solo. Então práticas como enterrar o adubo lá embaixo, igual você gasta horas máquina, com aqueles soladores enormes para colocar. Nós não somos eucalipto, nós somos café. E a nossa raiz está bem na superfície. Não vale a pena enterrar fertilizante. Ah, você está fazendo investimento, colocando fósforo lá. Conversa fiada. As raízes absorventes estão em cima. Não adianta você colocar fósforo lá naquela quantidade de raiz, tá bom? Ela serve apenas como bomba d'água. Então você fazer uma calagem mais profunda, incorporar a calagem é legal, reduz a acidez, as raízes se proliferam. Agora, potássio, fósforo, não tem resultado nenhum. Olha só, esse aqui é o montante de dados que nós obtivemos das radicelas, tá vendo? Olha, o que acontece? Até 90 centímetros você tem um pouquinho de radicela, de distância do tronco. 90, 120, 121 a 150, nada de radicelas, não tem raízes. E aonde que a gente faz as adubações? Cadê a foto? Ó, que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é tudo... Não tinha nem que ter imprimido isso. Ó, a projeção da saia do café vai até aqui, mais ou menos. Olha como é que é a superfície das raízes, ó. Próximas do tronco, onde a gente deve jogar o adubo, mas nem sempre o adubo chega. E distante do tronco, no rodado do trator, um tijolo de barro. Então nós jogamos fertilizantes aqui. E eles estão passíveis de perda, de volatilização. Aí não vai perder de lixiviação, né? Mas volatilização e escorrimento superficial. Se você tiver uma declavidadezinha mínima, vai para o meio da rua. Seu fertilizante está adubando o mato e não o café. Então se a gente não escarificar isso, a gente não consegue ter um aproveitamento melhor. Os cafeicultores mais antigos temem pela prática da subsolagem, porque revolve muito o solo e dá trabalho inconveniente depois, quebrar os torrões, etc. Mas nós estamos mudando o conceito. Subsolagem, não. Subsolagem é quando você tem compactação nas camadas mais de baixo. Escarificação superficial. 15, 20 centímetros, 25 centímetros de você romper aquela camadinha. Vou mostrar para vocês o que acontece. Ó. Esse aqui é o Acauã novo, esse aqui é o Apuatã. Veja só. O sistema radicular, ó, aqui, 1,5 metro de distância, não dá. Olha o que acontece. Você tem uma perda aqui, ó, de 13% de raízes, ó. 33% a menos de infiltração de água. É muita coisa que você perde. Cadê o que eu queria mostrar para vocês? Aqui. A escarificação, então, o pessoal fala, subsolar mata as raízes. A escarificação, além de não matar as raízes, ela aumentou o sistema radicular, tá? Isso em 300 dias somente. Então a gente fez a escarificação no ano passado, em agosto, e esse ano nós abrimos outra trincheira e mensuramos. Então não mata as raízes, revolve essa camada de cima, porque a gente tem raiz só na parte de cima, tem que escarificar só a parte de cima. Qual tem que meter você usou? Você pega um escarificador, que é um subsolador menor, e aí você regula ele na máquina só para dar uma trincadinha em cima, entendeu? Ó, quer ver que a gente faz a nossa lavoura? O Bill é nosso gerente lá, ó.
só carga aquela empinadeira antiga, Bertani, aquilo não. Aquela é muito grande, né? As 500 lá de baixo. Não precisa, olha só. Realmente fazia muito. No caso, se você for repetir a subsolagem depois, não estraga essas raízes novas que vão vir, não? Não, porque você está escarificando. Escarifica a raiz, ela pega a época das águas, avança novamente. Onde eu trabalho a gente já fez 2. Então, mas você não pode fazer 2 anos seguidos. Não, foi 2 anos não. Fez a primeira de teste, a gente fez mais no centro da rua e depois esse ano a gente já fez mais nessa projeção onde fica o rastro do trator. O ideal é fazer aqui, Isso. naquela zona de compactação. Faça A aqui. gente até fez com o subsolador que tem daqui do Romar. Ah, é? Gostou? É muito bom. Ó, lá, com 6 meses de idade, vocês vão ver ali no experimento do Lucas, a lavourinha, vai lá ver. É aquela rocha que forma. A gente escarifica, bem leve, faz esses torrões. Ah, que inconveniente. Só com o rodado do trator, você passa em cima e destorrou. Não tem inconveniente nenhum. Então é uma escarificação leve. Você nivela com o pneu, até da caminhonete. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. O sistema radicular, ele é superficial, não precisa adubar em profundidades, escarifique a lavoura sempre, desde o plantio dela, para você ir favorecendo essa proliferação de raiz. Eu quero montar um trabalho justamente com isso, desde o plantio, escarificando. Vamos ver onde vai parar essas raízes. Isso aí ninguém sabe ainda, tá bom? Esse é o recado que eu tinha a dar para vocês. Eu vou até mexer nesse aqui, que tem muita coisa, né? Porque tem que fazer em 15 minutos. Tem muitos grupos. Tem outras palestras para vocês irem e depois das 11 horas vai ter as palestras grandes lá no barracão, tá bom? Muito obrigado, dúvidas estou à disposição. Passou de 15 centímetros é difícil comer o adubo. Passou de 20 centímetros é difícil o adubo ser absorvido, né? Raiz de baixo não pega nada, né? Não tem. A de baixo não come, só bebe água. Só bebe água, exatamente. Até 30 Tem um problema nisso aí só na colheita de chão.